Então, nós estamos recebendo o pré-candidato a deputado federal, Sindolei Moraes, ele que está aqui nos estúdios da Rádio Cultura FM e vai falar um pouquinho para a gente sobre como que tem sido a pré-campanha, como que foi essa decisão, né? Se foi uma decisão do partido, se foi uma decisão dele, né, de estar aí mais uma vez enfrentando a política, né? E como que ele tem encarado essa pré-campanha. Sindolei, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Nosso amigo Zé Brachiara, que está aqui no estúdio conosco, minha companheira Nath, Rogério Dias, que está nos acompanhando, e a todos amigos paranaibenses, e agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado força, coragem e vontade de prosseguir e estarmos aqui chegando, né, já dentro do período eleitoral, que agora finaliza 15 de agosto, a partir de 15 de agosto, dar início nessa caminhada árdua que vai até dia 2 de outubro. Sindolei, e a decisão de lançar o seu nome, né, a pré-candidato, né, ainda como deputado federal, essa foi uma decisão sua, né, você que já tinha lançado o seu nome, né, a prefeito de Paranaíba e anteriormente também, né, ao legislativo estadual, foi uma decisão sua, uma decisão do partido, como que foi essa discussão? Thalita, bem, em 2016, morando na cidade de Dourados, na verdade em 2012, eu entendi o que é a política e para que a política ela tem que ser feita. Entendi que tudo acontece através da política, gostando ou não. Então, o eleitor fala que não gosta da política, ele tem que aprender. Na verdade, Thalita, nossa sociedade ela é analfabeta politicamente. A gente não estuda sobre política. A gente sabe que aos 16 anos você tira um título de eleitor e vai votar. E vai votar em quem e para quê. E aí, muitas vezes, o eleitor ele não vota nas ideias e vota em pessoas. Pela amizade, pelo favor que a pessoa fez, ou até mesmo pelo dinheiro. E isso é muito ruim. Então, quando eu entendi isso, e eu entendo na vida que quando você entende algo, é que você tem uma missão a ser cumprida, e eu resolvi colocar o meu nome à disposição na cidade de Dourados. Então, em 2012, comecei uma caminhada para disputar as eleições de 2016. Disputei 2016 na cidade de Dourados para vereador. Fui muito bem votado, uma cidade que eu era desconhecida até então. A família toda em Paranaíba, os amigos em Paranaíba. Estava iniciando uma nova história, mas conquistamos 506 votos. No ano de 2017, juntamente com alguns amigos, fizemos um maior movimento, né, protesto da história na região de fronteira, onde saímos da cidade de Dourados com mais de 1.000 veículos, 130 quilômetros, escoltado pela PRF. Fomos até Ponta Porã, atravessamos a fronteira com um movimento chamado Movimento Combustível Justo. A nossa ideia naquele momento era levar para o debate a questão do alto preço dos combustíveis aqui no nosso estado, onde nós sabemos que nós temos uma carga tributária altíssima, e a ideia era levar para o debate para dentro da Assembleia Legislativa, por ser o único lugar capaz de discutir estas questões. Mas nosso movimento perdeu força, foi no final do ano, e aí, final do ano, vem Natal e Ano Novo, onde as pessoas recebem 13º, férias, e aí tá ali nas suas festinhas, e aí esquece das dificuldades e volta depois do carnaval. E aí o dinheiro já foi e a dificuldade retorna novamente. E aí no ano de 2018, disputamos para deputado federal, alcançamos 19.819 votos, uma campanha que a gente era desconhecido no estado, andei apenas em 12 cidades, conseguimos voto nos 79 municípios. Pela nossa surpresa, Brachiara, você sabe como que é difícil fazer uma campanha eleitoral. Mas Corumbá e Ladares, como uma terra muito difícil fazer uma campanha, alcançamos quase 400 votos nas duas cidades, sem ter ido em Corumbá e Ladares. Fui esse ano pela primeira vez. Passadas as eleições, 2018, Thalita, eu iniciei a minha pré-campanha para deputado federal do ano 2022. Todas as rádios que me deram oportunidade para falar da nossa candidatura naquele momento, eu voltei em todas as rádios para agradecer. Inclusive o Giroto, né, da Rádio Patriarca aqui em Cacilândia, ele me viu e deu risada. Falou, rapaz, a gente não vê nem quem ganhou voltar para agradecer e quem perdeu uma eleição. E eu disse para ele, eu não perdi a eleição.
Eu consegui a votação, que é normal. Só ganha e perde uma eleição quem disputa. Na minha visão, eu não saí derrotado das eleições de 2018. Eu era desconhecido, minha família não é família de político. Apenas sou um idealista, olhei, entendi para que serve e fui andar, né? Levamos a nossa mensagem. Então, em 2018, iniciei a minha pré-campanha para 2022. No meio do percurso, senadora Soraya Tronic pediu para que eu deixasse Dourados e viesse para Paranaíba disputar a prefeitura. Hoje, Thalita, se eu tivesse ficado na cidade de Dourados, eu era vereador. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo mesmo. Minha família está em Paranaíba, meus amigos estão em Paranaíba. Foi muito bom. Conseguimos trazer diversas emendas para a cidade de Paranaíba, tanto no mandato do prefeito Ronaldo, como no mandato do então prefeito Maico. Disputamos as eleições. Fizemos 4.407 votos, eu e o Dr. Valber, né, naquele momento. Então, eu vejo que saímos vitoriosos, fizemos uma bela de uma campanha, não chegamos e Deus sabe todas as coisas. Passado a eleição, encontrei o prefeito eleito, não fiz rivalidade. Você então agora é o nosso prefeito, a gente torce para que faça um bom mandato. Tanto tudo que eu pude fazer através do gabinete da senadora Soraya, e reforço isso porque fiz parte do gabinete dela até o dia 2 de julho, onde eu tive que me ausentar para vir para a disputa eleitoral. Então tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos atendendo a nossa sociedade. Devemos sempre pensar, a política é para o lado social, para a coletividade e não para o individualismo. Então, a partir do momento que você disputa e não chega e tenta atrapalhar o mandato de quem foi eleito, você torce contra a sociedade. E eu não penso assim. Eu penso no coletivo, eu penso na região do Bolsão, a Costa Leste, penso no nosso município Paranaíba. Nós temos tudo para crescer, para avançar. A gente vê diversas regiões que eram anteriores a nós e hoje está em outro nível. Então eu vejo essa falta da questão política, representatividade que nós temos. Agora devemos lutar, juntar a sociedade para que possamos vencer essas diferenças e alavancar como município, como região. Sindolei, você falou a respeito, né, de idealismo, né? Hoje você está em qual partido e quais as bandeiras, né, que você defende? Thalita, eu estou no União Brasil, que é a fusão do PSL e DEM, e hoje nós temos como pré-candidata ao governo do nosso estado a deputada federal Rose Modesto, né? Tive a oportunidade de percorrer com ela os 79 municípios e com muita alegria a gente vê também a aceitação que ela tem, o carinho que a sociedade tem por ela, as crianças, as mulheres, a sociedade que mais, o grupo de pessoas que mais necessitam, e a gente vê essa simpatia e atenção que temos tido nessa caminhada. Bandeiras. Bem, eu vou falar a importância, né, de cada situação. Uma bandeira principal não vem dentro do nosso mandato, mas a gente defendeu o lado territorial, nosso bairro. Hoje, Paranaíba, e eu não digo com maldade não, mas pensando política. A gente trabalha com números. Então hoje ficou fácil você escolher um candidato. Você olha dentro daquele partido, como não tem mais as coligações, então a pessoa que está dentro de um partido, ele só disputa com aquelas pessoas dentro daquele partido. Hoje a principal bandeira dentro da região de Paranaíba, eu defendo muito a candidatura do deputado estadual João Henrique Catan, por ser daqui, ser deputado estadual, ter sido um dos deputados estaduais que mais atenderam a nossa região, trazendo boa parte das suas emendas, olha lá, quase 100% para dentro de Paranaíba. E eu vejo a importância que nós temos de, como sociedade, caminharmos juntos. Thalita, pela primeira vez na história, desde a divisão do estado, Mato Grosso do Sul, Paranaíba tem condições de ter um deputado federal eleito e um deputado estadual eleito. Eu digo isso na maior simplicidade do mundo, porque eu fiz o dever de casa, eu saí de Paranaíba, eu corri o estado. Muita gente, Braquiara, tem dito o seguinte: o Sindolei não gosta de Paranaíba, tá fora de Paranaíba. Se não tá hoje em Paranaíba, imagina depois de ser eleito. Só os votos de Paranaíba, você já disputou a eleição como deputado federal, sabe muito bem como é difícil. Só os votos de Paranaíba não
eu jamais me elegeria deputado federal. Só os votos da região. Nem como deputado estadual, né? É muito difícil a gente conseguir. Com o voto da região é possível, mas a gente sabe que a região não vota. Chega o período eleitoral, vem diversos outros deputados federais, contrata vereador, paga, dá o dinheiro para o vereador, dá dinheiro para outras lideranças, né? E aí esse voto ele começa a correr da região e aí a gente passa não ter representatividade. Eu não estou sendo aqui muito radical. Não. Por onde eu passo, eu falo assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, represento o nosso estado. É claro que a gente sabe a importância que tem que ter dentro de uma região. Vamos lá para as nossas bandeiras. Eu, Thalita, sou um grande entusiasta da educação. E eu digo isso pelo seguinte. Eu poderia chegar e contar a historinha. Vamos resolver o problema da saúde, da segurança pública. Como a gente sabe que muitos candidatos, eles chegam no período eleitoral e ele gosta de contar historinha. Eu não vou contar historinha, porque historinha não adianta, não leva ninguém a lugar nenhum e a gente tem que superar. Eu iniciei a nossa conversa agora falando sobre analfabetismo político. Eu sei que é muito difícil, mas nós devemos trazer para dentro da nossa grade curricular a noção básica de política. Embora um dia nós já tivemos o SPB, Organização Social da Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Hoje nós não temos isso dentro das nossas grades. Eu vejo que eu não sou combatente ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas eu entendo que foi muito assertivo quando foi criado contra a escravidão, né, o trabalho escravo, a defesa do estudo. Mas, por outro lado, a gente vê hoje uma sociedade muito distante, uma sociedade mais fria. Eu entendo quando o Estado ele veio e criou o Estatuto, a criança, o adolescente não pode trabalhar, mas ele tem que também trazer condições para que essas pessoas aprendam e se tornem pessoas adultas com responsabilidade. Em alguns lugares a gente já tem tido a integralização do ensino público. Eu prefiro construir escola do que construir presídio. Eu prefiro que haja concurso para professores do que para agente carcerário. Não é que eu sou contra a profissão dos agentes carcerários, não é isso. Eu quero um Estado evoluído e desenvolvido. E só tem uma forma da gente conseguir tornar um país de primeiro mundo. A gente trazer essas crianças para dentro da escola, que ela entre às 7 horas da manhã e saia às 17 horas, horário que o papai e a mamãe estão indo para o trabalho e o horário que eles estão voltando do trabalho. Quem tem condições financeiras consegue colocar uma babá, alguém para cuidar. Consegue colocar para fazer cursos técnico profissionalizantes. E quem não tem? Quem não tem vai soltar pipa e fica na rua, correndo descalço, aprendendo em muitas situações fazer coisas erradas. É barato para o Estado dar café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Já faz isso dentro dos presídios. Na ressocialização, é muito mais fácil formar um cidadão do zero do que eu corrigir quem já cometeu algum ilícito, que já está no seu racional um pouco corrompido. Não corrompido do desvio financeiro, mas corrompido na sua personalidade, cidadão. Eu vejo serei um grande lutador dessas pautas para que realmente a gente tenha um ensino de qualidade, para que nós venhamos somente através do conhecimento, e é bíblico, não sou eu que estou falando isso, somente o conhecimento liberta. Também é bíblico, né? Do seu suor você comerá o teu pão, o trabalho edifica o ser humano. Então hoje eu defendo e quero colocar isso em Brasília, a noção básica de política. Desde a primeira série, a criança tem que saber que ela vai crescer um dia e vai chegar aos 16 anos, ela tem o direito de voto. Ela tem que saber para que serve o mandato de um vereador. Mas nós não sabemos. Para que serve um mandato de um prefeito, de um deputado estadual, deputado federal? Para que serve o voto? Se a gente não trouxer isso, nada vai mudar. E falando em inclusão social, Thalita, eu entendo o seguinte: as coisas são fáceis e está ali para ser resolvido. Eu comecei há pouco tempo a pensar, né? Tem o ensino do Braille. E quem aprende o Braille? Surdo e mudo. Mas por que não, desde a primeira série, para todos em geral? Eu não sei falar o Braille. Braille não, desculpa, Libras. Libras. Eu não sei falar em Libras. Mas nós devíamos. Isso sim é questão de inclusão social. Esses dias também eu estava conversando com um amigo meu, né? O vereador Edinho do Master, de Brasilândia. O Edinho, Braquiara, ele tem 4 filhos.
3 dos filhos dele têm TEA, o transtorno do espectro autismo. E a gente tem que começar a repensar nisso, porque tem estudo falando que vai aumentar e muito. Só que o que eu achei interessante, quem ganha acima de 5 salários mínimos não tem o direito ao auxílio. Agora, ele recebe 5 mil por mês e ele não tem direito ao auxílio. Só o tratamento dos filhos é quase isso. É claro que aí você pode entrar na justiça e você consegue demonstrar o fato que não está consonante com a realidade, e dá para conseguir, mas olha a luta, vai ter que entrar numa demanda judicial para tentar mudar isso. Na política, Thalita, eu sou um idealista. E o idealista, ele não tem receio de falar a verdade, e a gente tem que buscar a conscientização política. As pessoas têm que entender que nada muda fora da política, gostando ou não, desde o nosso nascimento até após a nossa morte. E quando eu falo idealista, nós não podemos votar pelo favor. Eu sonho o dia, Thalita, que vai chegar uma campanha eleitoral, o eleitor, ele vai procurar o candidato para ouvir as ideias dele. Mas o que a gente escuta, e isso fica como advertência, e a gente tem que levar isso como conscientização. Em algumas situações o eleitor fala assim, eu não fechei ainda com deputado federal nem deputado estadual. Aí você fala assim, o que você precisa para fechar? Quer ouvir minhas propostas? Não. Quer ouvir se você vai dar dinheiro, se você vai pagar. Pede o voto pelo financeiro. E não adianta reclamar, Thalita, porque enquanto isso não mudar, as coisas não vão mudar. E o que eu gosto de falar pro eleitor? Eu sou um eleitor, eu sou um cidadão, eu sou igual a você, Thalita. Qual que é a diferença? Eu me filiei para disputar uma eleição. Todo político é corrupto, é ladrão? Não. Quando a pessoa fala assim, começou a política, chegou os bandidos, é como se ela estivesse olhando no espelho e falando que ela também é isso, porque ela também pode ser candidata. Tem muita gente boa disputando uma eleição. Só que, infelizmente, o dinheiro conta muito mais alto. E quando o dinheiro entra na jogada, embora a Bíblia fala que toda autoridade advém de Deus, e de fato eu acredito nisso. Só que a gente não pode deixar o dinheiro escolher essas autoridades. Deus ele é onipresente, mas ele também não intervém em tudo. E não sou eu o dono da razão para querer entender Deus. Jamais eu vou entender. Mas que a sociedade tem que entender é a importância do voto, o preço do voto, para depois não ter lágrimas de dor e reclamando da fila da saúde, da questão da falta da precariedade das escolas, a falta de infraestrutura, saneamento básico. A roda existe. Se eu fizer, e isso eu falo para todos, não é diferente a saúde de Paranaíba, Três Lagoas, Corumbá. Não é. Toda região, se você fizer uma pesquisa, sabe qual que vai ser a primeira reclamação? Saúde. Só que a saúde, gente, com todo respeito, é um saco sem fundo. 50% das emendas de deputado federal, deputado estadual, senador, é para saúde. E não dá. Então, o que nós temos que começar a repensar? Através da escola, através da educação. Somente através da educação para a gente resolver problema de saúde, segurança pública e até mesmo o desenvolvimento econômico, o conhecimento da nossa sociedade para a gente mudar as coisas. Curso técnico profissionalizante a partir dos 12 anos. Tem que retornar com força total. Técnica industrial, técnica agrícola, técnica financeira, economia. Se nossa geração não ensinar isso para as nossas crianças e para os nossos jovens, quando nós estivermos velhos, nós iremos sofrer pela nossa omissão de hoje. Ô Sindolei, e eu te acompanho nas redes sociais, né? Você tem andado bastante, né? Você disse que, embora Paranaíba, né, e a região seja populosa, né, a gente não consegue muitas vezes, né? Sim. Você tem que estar andando. Falando dessa questão das necessidades, né? Aqui de Mato Grosso do Sul, a saúde você já pontuou, mas você acredita que o que Mato Grosso do Sul precisa, né, para se desenvolver, para crescer, né? Acredito que enquanto legislativo você fica limitado, né, quanto a executar, né, as suas ações. Mas o que você acredita que o Mato Grosso do Sul precisa para se desenvolver ainda mais? Thalita, eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Primeiro, falam-se muito nesse momento de reforma tributária. Eu falo, é utopia falar em reforma tributária se a gente não falar em reforma política. E depois da reforma política, falar em reforma administrativa. O órgão público, ele precisa de tributo para pagar as suas finanças. A saúde, a infraestrutura, os funcionários comissionados, os concursados. Se não tiver, não paga a conta.
Que eu vejo? Para o nosso estado desenvolver e entrar realmente no trilho do desenvolvimento. Isso nacional, reforma política. Reforma política? Sim. O que seria reforma política? A que eu defendo, tá? Eu defendo o voto distrital puro. Vamos lá. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, tem 79 municípios. Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores. Se a gente dividisse o estado em 8 grandes distritos, cada distrito tivesse ali, vamos fazer a conta certa, 10 cidades, eu não precisaria sair de Paranaíba para pedir voto lá em Corumbá. Quem está lá em Corumbá e Ladário não precisava vir aqui em Chapadão, porque o nosso distrito poderia pegar 3 Lagoas e fechar aqui as 10 cidades adjacentes. Qual que é o problema? Às vezes, o candidato é uma pessoa ruim, mas ele é queimado dentro da sua cidade. Só que ele vai lá em Ponta Porã e conta historinha. E ele agrada, e ele sai pequeno aqui, mas chega lá e ganha uma grande concentração de voto. E aí, na hora de distribuir as emendas, se eu coloco R$1 milhão em inocência, é muito dinheiro para a saúde. Não é que é muito, mas em quantidade. Mas se eu coloco R$1 milhão em Campo Grande, não é nada. E aí, como que fica? A gente brincando de fazer política barata. O candidato, ele sai e fala assim, eu consegui colocar... o candidato aqui mandou 6 milhões para Paranaíba, então ele é bom para a cidade. Será que é isso mesmo? A gente fica de olho na cereja do bolo. E não é. O que é o importante é aquilo que dá estrutura para que a cereja fique por cima do bolo. E a gente não lembra nem da farinha do trigo, mas só na cereja. O que eu quero dizer com isso? A gente se apega nas emendas. Não é isso. O importante é o campo legislativo. O que é feito lá que vai reverberar na mudança e na transformação do nosso estado. E quando a gente fala em deputado federal, muitas ações, ou quase todas, é para o Brasil no todo. Quando eu falo em reforma política, eu dou condições para todos saírem daqui. O que a gente escuta aqui? Paranaíba não tem condição de fazer um deputado federal. Por causa dessa bagunça política que é. Se tivesse uma reforma política, a gente disputaria com o pessoal da região. De igual para igual. Hoje, Paranaíba tem condições de ter um deputado federal porque eu fiz o dever de casa. São 4 anos rodando o estado do Mato Grosso do Sul. Base na região do Bolsão, base dentro de Campo Grande, base em Corumbá, base dentro da Grande Dourados. Se eu não tivesse feito isso, Thalita, era impossível. E hoje a gente tem a rede social que nos ajuda e muito. E graças a Deus a minha rede social, quando eu entendi em 2016 a importância da rede social na política, eu comecei a investir. E trabalhei muito, trabalhei duro. Hoje na nossa página, isso sem ter um mandato, apenas como assessor, trabalhei como assessor de magistrado aqui em Paranaíba, o Francisco Vieira de Andrade Neto. Fui para Dourados, fui assessor dele lá, abandonei a assessoria para ir para a política. Mas hoje nós temos quase 49 mil seguidores dentro da nossa página. Desses quase 49, 46 mil é dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Quase 8 mil dentro de Dourados. Quase 8 mil dentro de Paranaíba. Quase 5 mil dentro de Campo Grande. Então nós estamos dentro dos maiores centros. E isso nos ajuda muito. Se eu não tivesse feito todo esse trabalho, hoje não teria condições. Às vezes as pessoas brincam de fazer política. Eu vou sair candidato e vou ganhar eleição. É impossível você, deputado federal, ter 22 mil... Paranaíba tem são 30 mil eleitores, mas geralmente dá 22 mil votos válidos. É utopia eu ter 22 mil votos dentro de Paranaíba. Seria interessante para a região. Mas aí cada um tem os seus apadrinhados. Vamos discutir os interesses pessoais. E aí pega um dinheiro de um candidato de fora e faz campanha e começa a dividir. 1.000 votos vai para um, 500 vai para o outro, 800 vai para o outro. E assim vai acontecendo. Se a gente for fazer política sobre emendas, Thalita, eu sem ter mandato, eu consegui para Paranaíba mais do que qualquer deputado federal eleito. Não teve um senador que colocou mais recurso financeiro em Paranaíba do que a senadora Soraya. E por que isso veio? Se a gente for pegar outras regiões, não. Porque eu vim para Paranaíba e trouxe isso. É claro que nós buscamos trabalhar em todas as regiões. A gente não consegue atender tudo, aquilo que eu falei, é limitado. O senador ele tem no mínimo 15 milhões de emenda. 50% é para a saúde. O deputado federal tem 15 milhões de emenda. Não é dinheiro dele não, tá? Deixar claro. Porque esses dias, Braquiara,
Eu falei, né, pra uma moça que um deputado federal tem 15 milhões de emenda. Aí ela falou assim, por isso que você quer ser deputado federal, né? 15 milhões no bolso. Pessoal, não é no bolso. Esse dinheiro, ele tá dentro dos ministérios. É do governo federal. É, do governo federal. Eu não coloco a mão em R$1, a não ser no cheque simbólico, que você não pode descontar no banco. Não. Você não pode. Eu já entreguei diversos cheques. É conta a conta. É conta a conta. Então, o que acontece? Sai de Brasília e vem direto para o Fundo Municipal de Saúde, para a Secretaria, ou vai para a Educação, ou vai para algumas entidades. Por exemplo, colocamos 109 mil ali nas Irmãs Agustinianas, 100 mil no Lar Consolador de Jesus, 100 mil para a PAI, que foi entregue. As irmãs vão comprar um carro para fazer viagem, para comprar produtos, para atender a demanda dali. Lar Consolador de Jesus e a PAI, se não me engano, é para reforma. O dinheiro foi pago para aquela dia 22 de dezembro do ano passado. Até o mês passado, que eu havia conversado com eles, ainda não tinha sido repassado. Aí já não é responsabilidade da gente. A gente advoga, trabalha e corre atrás. Aí compete a entidade correr até o município fazer o repasse. E também não estou aqui julgando e nem fazendo críticas. Mas o caminho que depende, a gente consegue. Trouxe para Paranaíba mais de 3 milhões e 177 mil para canalização ali do fundo do CAP. Embora tenha a burocracia ali de ter uma área ambiental. Mas o que eu falo? É um pecado entrar no debate e colocar... É uma área ambiental. De fato, é uma área ambiental. Ela tem que ser protegida, suas nascentes. Só que ali já está construído. O município vai derrubar aquelas casas? Vai indenizar aquelas pessoas que estão ali de bem, que precisam de um teto? Não vai fazer isso. Que compraram de forma... compraram, né? Aqueles terrenos. Olha só. Da forma que está o fundo do CAP, na verdade, aquilo dali não é uma preservação ambiental. Ali é uma destruição ambiental. Como que a gente vai preservar? Realmente fazer a avenida ali que precisa. Cuidar dos canteiros e dar qualidade para aquele lago, para que ele não venha morrer. Cuidar daquele buritizal, que é bonito. As araras vêm, ali elas chocam, elas fazem moradia. Isso ali tem tudo para se tornar um cartão postal do município. E eu consegui essa emenda. Na verdade, ela é um financiamento do governo federal. O prefeito tem que apresentar o projeto para depois fazer a licitação. A hora que tiver tudo ok, leva para a Caixa Econômica e a Caixa faz o financiamento. Quem vai pagar é a União, o governo federal. Nós corremos atrás disso, pensando no bem da nossa região. Você perguntou que o deputado federal, além disso, né? Quando eu falei reforma política, quando eu gero essa reforma política, dá para fazer reforma administrativa. Porque como funciona a política, Thalita? Muitas pessoas abraçam a candidatura de um candidato para ele jogar dentro da máquina pública. A máquina pública incha. Aí o dinheiro vai para quê? Vai para pagar a conta de campanha. E isso tem que pensar. Eu falo isso porque eu não tenho medo de falar a verdade. Eu entrei na política para fazer a diferença. E quero fazer a diferença. Com essa reforma política é possível fazer a reforma administrativa, porque o povo fica tudo aqui perto. Você não sai e promete um cargo para um, para outro, para outro, para outro. E aí você incha tudo. E aí você tem que realmente aumentar a carga tributária para você pagar a conta. Não adianta só colocar as pessoas dentro da máquina se você não fizer um pouco para a saúde, um pouco para a educação, um pouco para a segurança pública. E aí a gente fica brincando de fazer política. A engrenagem tem que rodar. Exatamente. Então, reforma política, reforma administrativa, a gente como deputado federal, a gente pode levar para o debate. Em Brasília. Eu vou conseguir mudar isso? Opa, outra coisa, outra verdade que tem que ser dito. Meu principal papel, monta projeto e leva para discussão. Vamos conseguir? Não sei, são 513 deputados federais. E como que as mudanças, essas emendas acontecem? Ela tem que passar 2 vezes pela Câmara Federal e depois 2 vezes no Senado Federal. Então é muito difícil. Parece que o Brasil foi feito... O presidente tem que sancionar. Exatamente, o presidente tem que sancionar. Parece que o Brasil foi feito para não dar certo ou ir com o freio de mão puxado. Mas enquanto ninguém levantar o debate e chamar e colocar o dedo na ferida, falar, querem mudar? Vamos mudar. E sair de Brasília, ser municipalista, convencer o cidadão a entender o que é política, porque o eleitor, o cidadão aqui, que somos nós, ele é o que dá a força para aquele que quer fazer a diferença. Porque eles têm que gritar aqui, a voz vai ressoar lá dentro. Aí a gente tem condições de mudar. Sem reforma política, sem reforma administrativa, não tem reforma tributária. Pode mudar algumas coisinhas. E aí o que isso impede? Grandes empresas, grandes indústrias vir para dentro do nosso estado.
Nós temos, rico de matéria-prima. Tudo poderia ser industrializado aqui. Tem um amigo que sempre fala, né? O couro daqui é curtido e aí manda embora para a China, para outros lugares, para lá fazer bolsa, os casacos e depois volta para vender. Por que essas matérias não ficam aqui e é feito o contrário? Produz aqui e vai embora para lá para ser vendido. Que aí a gente resolve o problema do desemprego, a questão do lado social. Quer mudar essa realidade? É a gente pensar em um estado evoluído e desenvolvido. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência. Tudo para ser uma grande potência. Mato Grosso do Sul, coração do Brasil, tem tudo para ser uma grande potência. Paranaíba, região do Bolsão. Gente, a nossa cidade é a melhor cidade do estado em localização. E olha o que nós somos hoje e o que nós ainda podemos ser. Sindolei, agradeço a sua participação, sua disponibilidade, né? Os microfones da Cultura sempre estão abertos, né, para você, para a senadora também, né, que eu sei que você está com ela. E claro, né, você vai voltar aqui outras vezes, né, quando começar a campanha, sim. Quando você já estiver andando aí mais por Mato Grosso do Sul, para a gente poder finalizar, então, deixe seu recado para a população. Tá, Thalita, eu quero agradecer aqui a amizade, né, o companheirismo aqui do Zé Braquiara, ter abraçado a nossa causa, pensando Paranaíba, enxergando também a grande chance que Paranaíba tem de ter um deputado federal eleito, todos os amigos que têm abraçado a nossa causa. Não vou mencionar o nome para a gente não fazer injustiça, deixar um ou outro. Estou mencionando ele por estar aqui do nosso lado. E se o povo de Paranaíba realmente quiser entender a importância de ter um deputado federal eleito, siga as nossas redes sociais, a página é Sindolei Moraes, com SY no final, no Instagram, Sindolei Moraes. Sem vocês, nada é possível. Com vocês, tudo é possível para que possamos chegar e fazer a diferença. Não só Paranaíba, como toda a região do Bolsão à Costa Leste. O nosso nome está bem servido dentro do estado do Mato Grosso do Sul. E gosto sempre de dizer para as pessoas, o novo começa em nós. A cada dia temos a oportunidade de fazer a diferença, de recomeçar, de buscar o novo realmente para fazer a diferença. Está nas mãos de cada um. Eu apenas sou um instrumento para ser escolhido, para buscar fazer o melhor pelo nosso estado, pela nossa sociedade. Uma pessoa simples, filho de um sitiante, Devaldo Luiz, lá da região da Ponte do Guilhermão. Minha mãe, professora Vilma, da escola Maria Luísa. A minha irmã, assistente social Sindali. Meu irmão, engenheiro ambiental Sindonei. Então, nós temos uma família de pessoas trabalhadeiras e que são da terra. E estamos à disposição para servir. Se assim Deus, juntamente com a sociedade, entender que é possível, nós estamos para servir e fazer a diferença. Se não, continuamos com a mesma forma, levando sempre para o debate, para a discussão, para que, quem sabe, as coisas comecem a mudar. Só muda através do voto. E o voto, Thalita, é 1 mais 1. Não existe um voto que valha por 10. Não, o voto é 1 mais 1. E nós não somos diferentes, somos iguais a todos. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E agradecer ao Estevão por ter dado a oportunidade para falar na TVC, lá em Três Lagoas. Nunca conversei com ele pessoalmente, apenas pelo telefone. Atendeu muito bem, muito prestativo. Então a gente tem gratidão por essas pessoas. Muito obrigado. 11h15. Confirma? 11h15, a gente vai